Estou de volta com informações atuais sobre o estado de saúde do idoso de 81 anos que foi atacado por 2 cães da raça Pitbull em Campos dos Goytacazes. Vou conversar com o repórter Granger Ferreira. Ele tem essas informações sobre a saúde desse idoso e outros dados complementares. Granger Ferreira. Alexandre, este idoso ontem passou por uma cirurgia e, em nota, o Hospital Ferreira Machado disse que, no momento, o estado de saúde dele é estável, né? A gente lembra, né, toda essa situação que, inclusive, mexeu com a população, fez a gente avaliar a situação em relação aos cães, a criação dos cães, e agora a gente está atualizando a situação da saúde dele. Além disso, o Hospital Ferreira Machado também destacou que o idoso está lúcido, segue em observação no Centro Intensivo de Terapia, ou seja, o CTI. Até o momento não há previsão de alta. Nossa equipe procurou a Polícia Civil mais uma vez para saber se o homem que atirou contra os cães foi identificado e localizado. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado na Delegacia de Guarulhos. Disse ainda que as diligências estão em andamento para esclarecer os fatos. A verdade é que cães da raça Pitbull são lembrados pela força e, em alguns casos, pela agressividade. Mas isso não é uma regra. Veja na reportagem de Letícia Antunes e Tony Batista. Dócil e carinhosa. Eu caí nas graças da Troia, uma pitbull de 2 anos e meio que sempre recebeu muito amor em casa. Afeto que transborda para quem ela encontra pelo caminho. Alex, dono da cadela, é adestrador há 28 anos. Ele conta que resgatou a mãe da Troia há mais de 3 anos e, apesar de ter conseguido trabalhar a socialização dela com ele e a família, lembra que é possível que o animal ataque desconhecidos, porque sempre foi maltratada por seres humanos. É a criação. Quando você vai comprar um cão, você tem que procurar saber o que você está adquirindo para levar dentro de casa. Pessoas estão levando cães de guarda, que são cães que fazem proteção, para ser um pet, para brincar, e acaba acontecendo vários acidentes por falta de conhecimento e falta de conduzir o cão. Como eu vim falando com você, todo cão é descendente de lobo. Ou você lidera o lobo, ou ele te lidera. Uma lei estadual de 2005 obriga que tutores de todos os cachorros das raças Pitbull, Fila, Doberman e Rottweiler só andem com esses animais em locais com aglomeração de pessoas se estiverem com guias com enforcador e focinheira. Aqui, a Troia está sem esses equipamentos porque estamos ao lado de um profissional. Nesta semana, os cães da raça Pitbull voltaram a ser assunto em Campos, depois que um idoso de 81 anos foi atacado por 2 que, de acordo com a polícia, eram da própria vítima. A família tentou separar, mas não conseguiu, até que uma outra pessoa atirou nesses cachorros que morreram. O idoso foi socorrido para o Hospital Ferreira Machado e está internado em estado grave. Em março deste ano, também em Campos, uma idosa de 79 anos foi atacada por um pitbull. Toda a ação foi flagrada por uma câmera de monitoramento. A senhora caminhava pela rua Antônio Faria da Silva, no Parque Corrientes, quando um cachorro que estava do outro lado foi em direção à vítima e a atacou com uma mordida. A imagem mostra o momento em que ela cai no chão e o cachorro se afasta. Apesar do susto, ela não se feriu gravemente. Na época do ataque, os moradores informaram que esse cachorro vivia na rua depois de ter sido abandonado. Infelizmente, situação comum, muitas pessoas compram ou adotam cachorros considerados agressivos ou de grande porte e não sabem lidar com o animal e acabam deixando nas ruas. No Brasil, abandono de animais é crime desde 1998 e em 2020 teve um aumento da pena de maus-tratos, com prisão de 2 a 5 anos, multa e perda da guarda do animal.
De acordo com este veterinário, se um cachorro que não é agressivo passa a atacar as pessoas da casa, é importante levar para um atendimento médico. A gente precisa reconhecer os motivos pelos quais o padrão de comportamento mudou, né? E a gente, nesse contexto, reconhece se ele está em boas condições, né? Em boas condições de bem-estar, porque isso influencia diretamente na sua resposta comportamental. Ele explica ainda que foi criado um estigma em cima da raça Pitbull e outras consideradas agressivas por conta do porte desses animais. A verdade é que, assim como os seres humanos, os animais também precisam de carinho. A grande maioria das vezes, o ataque nada mais é do que uma reação. Os fatores estressores externos, como a agressão, obviamente, ela induz o pet a reagir, às vezes, de maneira proporcional. Isso não é diferente no ser humano, né? Enfim, a gente precisa ter essa preocupação de reconhecê-los como seres que têm sentimentos, que precisam ser cuidados e não estimulá-los para o contrário, né? Obviamente, além da agressão ser considerada também um crime de maus tratos e com uma penalidade aí de 2 a 5 anos. E em caso de óbito, a pena pode sofrer uma adição de 1/3, né? Hoje, Alexandre, a gente avalia leis, né, até punições, prisões, mas é importante também lembrar que isso vem muito de uma cultura antiga. A lei, por exemplo, de maus tratos é de 1998, como Letícia destacou na matéria, e teve um adendo, um acréscimo em 2020. Essa situação me faz lembrar, por exemplo, a minha infância. Num período onde, entre aspas, era considerado normal você ter um cachorro na coleira. E mais, não era só em relação a pitbull, poderia ser até os cães, como se diz, sem raça definida, os chamados vira-latas, eram treinados para serem aqueles cães de guarda para vigiar a casa. Não tinha nem aquele contato, não. Alimentava, deixava ali na varanda, que era única e exclusivamente, se alguém entrasse, era para morder. Eu lembro de uma cena, quando garoto, que me assustou muito, que treinavam alguns desses cães vira-latas jogando galinha viva para que o cão pudesse matá-la e comer. Eu estou falando de um período de década de 80, meados da década de 80. Era uma outra forma e não se tinha nem punição. Algumas pessoas, lamentavelmente, achavam normal. Hoje a situação é outra. E no caso do pitbull, ele anatomicamente, ele é musculoso. A mordedura dele muitas vezes chega a tonelada. Então, quando ele vai atacar, quando ele vai para cima de uma pessoa, e no caso de um idoso ainda, né, tende-se, claro, por conta da natureza, está mais fragilizado. Então, é uma desgraça, é uma tragédia que ocorre. Então, essa é uma avaliação. Nós, enquanto sociedade, estamos mudando. A situação hoje nos chama como dono do cachorro, chama de tutor, tem punições, algumas punições severas e alguns, infelizmente, têm que aprender a força, e a força, no caso aí, é com prisão e tantas coisas mais. Mas, aos poucos, a maior parte da população está fazendo o que é correto, que é cuidar bem desses animais, Alexandre. É o trabalho de conscientização. Se você tem um animal, você tem que tratá-lo da melhor forma possível, porque o fato dele morder a pessoa é a reação. Tudo de acordo com a forma como você cria o seu animal. Obrigado aí, Granger Ferreira, pelas informações. Só acrescentando com relação ao idoso, a polícia está ouvindo os familiares para tentar montar o quebra-cabeça, para tentar entender por que os cães morderam o tutor. Então, tem muito da reportagem que nós exibimos, né? Tem muita relação com a criação. Como eram criados esses animais? A investigação vai ser concluída, nós vamos trazer aqui no RJ Record.